mapas pra você. Falar sério. Faz tempo que a gente não acha nesse canal. Então simbora. Bora lá. E acredite ou não, esse também. Ficou confuso? Bom, espero que você não se choque facilmente, porque hoje eu vou explicar por que os mapas em que você deposita toda a sua fé não são confiáveis. Projeção de Mercator. Para começar, vamos dar uma olhada no mapa Projeção de Mercator. Para começar, vamos dar uma olhada no mapa mundi clássico que todo mundo conhece e adora. Esse é o nosso mundo. Não é uma beleza? Só tem um problema. Essa não é a aparência dele. Tô falando sério. O que você tá vendo aqui tá completamente errado. Esse mapa, conhecido como Projeção de Mercator, é talvez o mapa mais comum do mundo e foi originalmente projetado pelo cartógrafo flamengo Gerardus Mercator em 1569. Embora a nota Flamengo. Vai cantar uma vez, Flamengo. Essa versão moderna tenha sido obviamente atualizada desde o original, o formato e o design gerais ainda são bem semelhantes. Só que tem um problema, e é um grande problema. O formato. Mapas como esse representam o nosso mundo, que é um globo tridimensional em um plano bidimensional. Isso significa que as massas da Terra são infladas horizontalmente em direção aos polos norte e sul e verticalmente perto do Equador. Então as massas da Terra em um mapa plano não refletem com precisão seu tamanho real. Na verdade, é difícil fazer isso com precisão. Um ótimo exemplo disso é a Groenlândia. Por centenas de anos, a Groenlândia pairou sobre o resto do mundo como um valentão gigante congelado. Na projeção de Mercator, ela é grande o suficiente para consumir toda a América do Sul, enquanto ainda tem espaço para um pequeno lanchinho engolindo o Reino Unido. Mas na verdade, a América do Sul tem cerca de 17 milhões e 800 mil quilômetros quadrados, enquanto a Groenlândia tem apenas pouco mais de 2 milhões de quilômetros. A Groenlândia fica bem menor. Então, se a projeção de Mercator é tão imprecisa, por que a gente ainda usa? Bom, para começar, é útil para navegação. Na verdade, foi para isso que ela foi criada. Apesar de não mostrar a massa terrestre com precisão, ela ainda representa bem a distância e os ângulos. Uma linha reta da Flórida até a Argentina, por exemplo, retrata com precisão o caminho curvo que você realmente tomaria. Então o velho Mercator era muito bom nesse aspecto. Alguns dos seus outros mapas, como esse, que retrata o Polo Norte, são menos precisos. Mas bem, não é por isso que ele é conhecido. Ele é conhecido pelo seu mapa mundi. Só que o problema de traduzir um globo tridimensional para um plano bidimensional simplesmente não tem solução. Existem algumas alternativas criativas, mas cada uma tem as suas desvantagens. Essa é a projeção de Gauss-Peters e pode ser um pouco chocante no começo. Ela se concentra em apresentar a área de diferentes massas terrestres com precisão. A Groenlândia fica apropriadamente menor, como você pode ver, mas ela só consegue fazer isso esticando e distorcendo suas formas. Olha como a América do Sul ficou magra. Parece que alguém tá fazendo dieta, hein? Então tem essa bem engraçada, a projeção da Dymaxion. A ideia por trás... Eita porra. Esse mapa é que todas essas peças individuais e regulares se dobrem. É assim que elas ficam quando convergem e se desmontam. Embora isso permita que o mapa da Dymaxion represente bem o tamanho e a forma, convergem e se desmontam. Embora isso permita que o mapa da Dymaxion represente bem o tamanho e a forma, não é uma ótima representação de distância. Tipo, olhando pra esse negócio, você consegue ter uma ideia da distância dos continentes assim de relance. Tudo bem se você dobrar, mas olhando pra ele desse jeito, mais fácil olhar um globo, né? Então, da próxima vez que você tentar apontar um país em um mapa, lembre-se de que, na verdade, o seu dedo pode estar errado por algumas centenas de quilômetros. Agora, sabe como acertar em cheio com seus dedos? Clicando nos botões de curtir e se inscrever. Essa é a melhor maneira de se manter atualizado com o conteúdo alucinante que eu posto toda semana. Agora, antes de deixar de criticar Mercator, tem mais uma grande questão na qual eu quero me aprofundar. Falando em tamanho,
Se você acha que a Groenlândia foi o pior erro na projeção de Mercator, você ainda não viu nada. Essa é a África. E se a projeção de Mercator for verdadeira, então ela é bem grande, pouco maior que a América do Sul, mas se encaixando perfeitamente na Eurásia. Bem, a África pode ser o continente mais vulnerável do mapa, porque a projeção de Mercator não lhe faz justiça. Veja como os Estados Unidos se comparam ao continente na projeção de Mercator. A África é maior, claro, mas os Estados Unidos parecem abranger uma boa parte dela. Bom, aqui está como os Estados Unidos se comparam à África com precisão. Nossa, a África poderia usar os Estados Unidos de mochila. Os Estados Unidos ocupam aproximadamente 9.500.000 quilômetros quadrados, o que é bem grande para um único país. Na verdade, isso torna o quarto maior país em área, depois de Rússia, Canadá e China. Já a África mede de mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, incluindo ilhas como Madagascar. Isso é mais de 3 vezes o tamanho dos Estados Unidos. Bom, bora adicionar aqui o segundo maior país do mundo, o Canadá. É assim que Estados Unidos e Canadá ficam em comparação com a África. Definitivamente fica mais comparável e um pouco mais difícil de olhar devido a todas as ilhas e penínsulas finas do Canadá. Mas a África ainda é maior, já que a junção desses dois países mede aproximadamente 24.700.000 quilômetros quadrados. Na verdade, dentro das poderosas fronteiras da África, você pode confortavelmente encaixar China, Estados Unidos, Índia, Espanha, França e Alemanha. E ainda sobra espaço para outros países. Até mesmo o maior país, a Rússia, ainda tem uma área total de apenas 17.100.000 quilômetros quadrados, um pouco mais da metade da massa terrestre da África. Cara, depois desse caminhão de informações, eu acho que eu vou começar a ver o globo assim. Tem outros países distorcidos. O Reino Unido é realmente do tamanho dos Estados Unidos? Os britânicos iam adorar, mas não é o caso. A Grã-Bretanha é, na verdade, cerca de 40% menor do que parece na projeção de Mercator. As extremidades norte e sul do mapa são esticadas, então quanto mais longe do Equador uma massa de terra está, mais distorcida ela fica. A África, atravessando o Equador, fica relativamente inalterada, mas no extremo oposto temos a Antártida. Olhando para a projeção de Mercator, o continente parece absolutamente enorme, com uma parede de gelo gigante que ocupa o terço inferior do globo. Na verdade, a Antártida só aparece dessa forma devido à sua posição bem na parte inferior do mapa. Veja como o continente ficaria se estivesse no Oceano Pacífico. Ainda grande, mas dificilmente aquele gigante que aparece na projeção de Mercator. O continente gelado mede pouco mais de 14 milhões de quilômetros quadrados. E como você pode ver, isso torna bem menor do que os 24.700.000 quilômetros quadrados da América do Norte ou os 17.800.000 quilômetros quadrados da América do Sul. E se você ficou curioso, aqui estão os continentes em ordem de tamanho. E aqui como eles seriam ordenados se a gente aceitasse a Eurásia como um único continente. Porque na verdade meio que é isso mesmo, né? A conspiração. Então você se acha um gênio da geografia. Bom, um teste rápido. Dá uma olhada nesse mapa e me diz se você consegue identificar algo errado nele. Vai lá, eu espero. Não consegui achar não. Claro que não consegui mesmo. Tô ganhando já, tu consegue? Sim, eu tô ponto cabeça de novo, então eu me dizer assim. Oi mano, tô muito lá mano. Não sei se eu consigo virar. Meu Deus. Tempo esgotado. Na verdade é que tem coisa faltando nesse mapa. Um lugar onde gravaram um filme famoso. Isso mesmo. Esse mapa disponível comercialmente não tem a Nova Zelândia. Mas como assim? Embora a nação insular seja bem pequena, não tem a Nova Zelândia. Mas como assim? Embora a nação insular seja bem pequena e fique lá no cantinho, ela ainda ostenta uma população maior que a Irlanda e uma massa de terra maior que o Reino Unido. Esqueceram deles. Eles não são muito não. Mas nós tiver algum brasileiro vivendo aí na Nova Zelândia, eu nunca vi nenhum mapa esquecer nenhuma ilha britânica. Talvez tenha sido só um acaso. Acontece que não. Aqui temos a Western Kentucky University esquecendo a Nova Zelândia, a Amazon esquecendo a Nova Zelândia, o aeroporto de Pyongyang esquecendo a Nova Zelândia, os Simpsons esquecendo a Nova Zelândia, a Domino's Pizza esquecendo a Nova Zelândia, o Risk Legacy esquecendo a Nova Zelândia e, caso não pudesse ficar pior, o próprio site do governo da Nova Zelândia esquecendo a Nova Zelândia. Às vezes, mesmo quando a Nova Zelândia é incluída nos mapas, ela é rotulada incorretamente. Tipo aqui, quando o Russia Today confundiu o país com o Japão. Tudo bem. Acertou. Miserável.
Miserável gênio. Sei que são 2 ilhas, mas, por favor, né? Eles ficam a 9.600 quilômetros de distância. Em 2019, a IKEA teve que se desculpar publicamente e recolher uma linha inteira de mapas que excluíam a Nova Zelândia. E se você acha que esses são todos os exemplos que eu poderia encontrar, você tá muito enganado. Existe um subreddit inteiro dedicado a catalogar mapas que esquecem o país. Mas por que isso acontece? Existe alguma teoria da conspiração de cartógrafos de que a Nova Zelândia não existe? Bom, melhor eu não fazer piada sobre isso, porque vai que o país desaparece. A teoria atual é a boa e velha preguiça salpicada com um toque de ignorância. A maioria dos mapas usa... Ou os caras simplesmente falam, não ligamos pra vocês. Segue a vida. Projeção de Mercator, que é uma projeção de mapa que coloca a Europa no centro. Isso deixa a Nova Zelândia no canto inferior direito, o que significa que é fácil esquecer a ilha ao cortar, copiar ou colar uma imagem. Isso até que parece razoável, mas não explica por que tantos mapas também esquecem Madagascar. Vamos lá, né, pessoal? Essa ilha africana tem mais do que o dobro do tamanho do Reino Unido, é mais populosa do que a Grécia e a Suécia juntas e fica ali do lado de Moçambique. Até eu me lembrei de incluir Madagascar quando falei sobre o tamanho da África antes. Como é que as pessoas continuam esquecendo nações insulares nos mapas? É nesse mundo que você quer viver? Centro do mundo. A gente não... Você já foi acusado de pensar que era o centro do mundo? Bom, me mostra um youtuber que não acha que o mundo gira em torno dele. Mas se a gente quisesse definir o verdadeiro centro do mundo, ia precisar usar a nossa velha amiga projeção de Mercator. Embora seja difícil definir perfeitamente, o país mais central na projeção de Mercator é mais ou menos aqui, a República Democrática do Congo. Isso não ocorre necessariamente porque os cartógrafos são congoleses, mas sim porque a projeção alinha os continentes de maneira bem uniforme em 2 regiões, com as Américas à esquerda e a África, Eurásia e Oceania à direita. Porém, esse alinhamento de massas de terra também é totalmente arbitrário. Lembre-se que a nossa Terra é um globo, o que significa que você pode facilmente girar o centro do foco sem nenhuma perda de precisão. Por exemplo, aqui está como seria o mapa mundi se tivéssemos decidido posicionar as Américas a leste e o resto do mundo a oeste. É como olhar para um mundo bizarro, mas na verdade ainda é o nosso mundo. A gente só não pensa ele dessa forma. Outro exemplo é esse mapa mundi chinês, que coloca um grande foco na Ásia, ou pra mim faz da Austrália o centro do mundo. E aqui temos outro mapa, do usuário do Reddit Paradoxical Cabbage, que coloca a Nova Zelândia no centro. Bom, eles precisavam ganhar alguma, né? Se você quiser brincar com a recentralização do mapa mundi, tem uma ferramenta divertida chamada Country Standard Map Projections, no site engagingdata.com, que permite que você faça exatamente isso. Aqui tá um mapa centralizado na Groenlândia. E olha aqui, eu tava certo, clicar no Congo meio que resulta no mapa mundi padrão. Se você já foi julgado por crimes de guerra internacionais, também pode estar familiarizado com essa projeção do mapa mundi, conhecida como projeção equidistante azimutal polar. Que ótimo nome! Essa projeção é a base para o emblema das Nações Unidas, pois não prioriza claramente nenhuma nação ou continente individual. E ainda existem exemplos mais malucos. Esse é o mapa South Up, que coloca o sul do mundo para cima, em direção topo do mapa. Bem estranho, mas faz um ponto interessante nessa ideia de pensar o nosso mundo tridimensional de maneira muito bidimensional. Afinal, do espaço, você poderia facilmente estar olhando para o mundo num ângulo como esse. Espero que quando os alienígenas finalmente chegarem, eles nos falem um pouco sobre a visão deles. Eu ia odiar que a primeira impressão deles sobre a gente fosse o Círculo Polar Ártico, ou pior ainda, a Flórida. Velhos mundos. Mesmo que seja meio estranha, não é difícil olhar para a projeção de Mercator e considerá-la algo natural. Ela tá tão gravada nas nossas mentes que pode ser difícil imaginar um mundo sem ela. Porém, já houve. A criação de mapas, ou cartografia, se você quiser falar corretamente, existe há muito, mas muito mais tempo do que essa projeção imperfeita. No livro The Story of Maps, de Lloyd Brown, ele chama a cartografia de a mais antiga variedade de arte primitiva. E isso faz sentido. Afinal, uma das primeiras coisas que o homem primitivo teria procurado representar era o seu entorno. Este é o mapa de Pavlov, o mapa mais antigo conhecido na história. E se você puder acreditar, esse mapa antigo remonta a 25.000 a.C. Sim, 25.000, o que significa que foi esculpido no final da Era Pleistocena, também conhecida como a Idade do Gelo. Apropriadamente, ele foi esculpido na presa de um mamute, encontrada em 1962, em meio às colinas de... O que nós vamos fazer com esse chifre de mamute aqui? Eu vou colocar falando. Bora desenhar o mapa. Não tem nada pra desenhar mesmo.
Vamos lá, pegar o mapa aí. Pavlov, na atual República Tcheca, a presa apresenta uma bela e enigmática escultura, que você pode ver replicada aqui, sobre a qual Bohuslav Klima, da Universidade de Masaryk, lançou a teoria de que era um mapa. O mapa provavelmente foi usado por caçadores para representar a área ao redor. Então, por mais difícil que seja de acreditar, essas belas esculturas representam o que antes era a Europa Central. Parece que as coisas mudaram um pouquinho desde então. Aqui está Pavlov agora, saltando surpreendentes 24.400 anos, encontramos o Imago Mundi. E eu sei o que você tá pensando. Imago Mundi não é o nome daquele personagem novo do Street Fighter? Então, olha só. O Street Fighter original, na verdade, usa um mapa com uma troca de leste-oeste. E eles também esqueceram a Nova Zelândia. Enfim, voltando ao Imago Mundi, esse é o nome dado ao mapa mais antigo conhecido do mundo, que remonta à antiga cidade... Se eu Nova Zelândia e eu procurasse um mapa do meu país lá e eu falei, ué, não existe não, né? Ué, descasa que eu serei da Babilônia no século 6 a.C. O mapa retrata a Babilônia na margem do Eufrates, cercada por 8 círculos que se acredita representarem diferentes regiões, como a Síria. Ao redor deles, há um anel que representa o oceano, e além do anel, há 8 triângulos, que representam outras regiões do mundo. Deixa muito para a imaginação, claro, mas considerando que o mapa foi feito mais de 2.000 anos antes da primeira circunnavegação do globo, em 1522, eles não tinham muito com o que trabalhar. Pulando algumas centenas de anos, encontramos um mapa de Posidônio, reconstruído aqui em 1628, originalmente criado por seu homônimo Posidônio, que viveu entre 135 e 51 a.C. O mapa retrata um mundo conhecido por Posidônio, que inclui Europa, norte da África, Arábia e partes da Ásia. Mesmo aqui, podemos ver o mundo se afastando da ideia de que ele é plano. Na verdade, o próprio Posidônio usou a posição da estrela Canopus para teorizar que a circunferência da Terra era de cerca de 38.600 km, o que é bem impressionante se a gente considerar a circunferência real, que é de pouco mais de 40.000 quilômetros. Na verdade, cerca de 100 anos antes de Posidônio, o polímata grego Eratóstenes teorizou que a circunferência da Terra estaria entre 39.058 quilômetros e 40.314 quilômetros, o que é uma margem de erro entre 2,4% e 0,8%. Difícil acreditar que a gente descobriu isso há mais de 2.000 anos, e ainda existe gente que acha que a Terra é plana por aí. Arnett Raven, uma atitude. Tem que ficar tão colado. Eita, nós. O que há em um mapa? Ok, tenha paciência comigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é um mapa? É mais difícil de responder do que você imagina. Embora a maioria tente retratar a realidade de maneira objetiva, alguns estão sujeitos à arte e à influência cultural. E com isso em mente, um mapa pode assumir formas mais não convencionais do que você imagina. Um exemplo interessante disso vem na forma de canções dos aborígenes australianos. Essas canções e danças complexas recontam as jornadas de seres criadores míticos pela Austrália. As letras das canções se referem a vários locais e marcos do mundo real, que, se recitados, podem ser usados por uma pessoa experiente para se locomover pela Terra. Na forma visual, as canções assumem uma infinidade de símbolos e padrões artísticos que representam esses diferentes pontos geográficos, bem diferente da projeção de mercado. Algumas dessas transcrições podem até representar áreas de mais de 3.000 quilômetros, e surpreendentemente eles foram usados. Antropólogos registraram indivíduos se locomovendo com sucesso centenas de quilômetros através do implacável deserto australiano, com nada além de uma linha musical para guiá-los. Jesus, e eu que me perco até com o GPS, embora seja difícil determinar a idade dessas linhas musicais. Uma delas foi descoberta recentemente para fazer referência precisa à localização de 2 corpos d'água que secaram há mais de 7.000 anos, mas as linhas musicais não são a única maneira super não convencional de fazer mapas. Olha só o mapa nativo americano Catawba, que é desenhado em pele de cervo. Esse mapa não busca representar geografia de forma alguma. Em vez disso, cada círculo representa um grupo indígena diferente na região da Carolina do Sul. Os quadrados, por sua vez, representam os europeus, e o tamanho de cada um molda a população das áreas. Dessa forma, ele é quase como um mapa de metrô moderno. Em vez de geografia, o mapa Catawba é um mapa de diplomacia, mapeando relacionamentos no
espaço. Esse desenho de um mapa nativo americano de 1825 também não mede a Terra em termos de distância, mas de tempo, mapeando quanto tempo leva para viajar entre diferentes lugares e o que pode ocorrer ao longo do caminho. Por fim, eu gostaria de apresentar a vocês isso aqui, as esculturas Ammassalik. Não são galhos retorcidos arrancados de uma árvore, são mapas, pode acreditar. Essas esculturas tridimensionais de madeira são o trabalho do povo Tunumit da década de 1880. As esculturas de madeira pretendem representar a forma e o tamanho proporcional da costa da Groenlândia, local que os Tunumit chamam de lar. Esses mapas, em particular, foram esculpidos por um caçador chamado Kunit em 1885. São muito bonitos, mas eu não faço ideia de como começar a ler. Provavelmente é por isso que eu não sou um caçador na Groenlândia. O YouTube é bem mais lucrativo, então deixa assim. Alterações no Google Maps. Embora alguns mapas estejam incorretos devido a erros, falta de informação ou dificuldades de mapeamento em geral, outros são um pouco mais nefastos. Veja bem, alguns mapas estão errados de propósito. Por exemplo, em 1906, o explorador Robert Peary colaborou com o San Francisco Call para criar esse mapa. Você pode notar que há um continente totalmente novo, chamado Crockerland, que me soa como o parque temático mais chato de todos os tempos. Peary alegou ter descoberto a massa de terra e a batizou com o nome do rico banqueiro que por acaso estava financiando as suas expedições, chamado George Crocker. Claramente, Peary acreditava que a descoberta de um novo continente, com o nome do seu benfeitor, abriria um pouco mais os bolsos deles. Claro, Crockerland é uma grande bobagem. Além do ganho pessoal, os mapas também podem ser censurados ou editados por razões políticas. Um exemplo é esse, um mapa Kurdistão. Embora possa parecer inofensivo, postá-lo pode ser o suficiente para fazer com que você seja banido de certas redes sociais. De acordo com o ex-censor do Facebook, Amine Derkawi, o mapa era uma violação secreta dos padrões de censura do Facebook, não incluídos nas diretrizes regulares da comunidade. E qual o motivo? Bom, para abreviar a história, os curdos constituem um grupo étnico no Oriente Médio. Depois da Primeira Guerra Mundial, eles acabaram sem um país próprio, já que o antigo Império Otomano negociou a divisão de terras com os britânicos. Esse mapa descreve um suposto Eles foram colocados de lado. Kurdistão, caso tivesse sido fundado. Mas como isso envolveria tirar terras da Turquia, postá-lo pode colocar você em apuros. Outro grande problema com a precisão do mapa surge quando eles precisam descrever territórios disputados. Um exemplo é o da Caxemira, uma região reivindicada pela Índia e pelo Paquistão. Como nenhuma das nações vai ceder na reivindicação, os cartógrafos têm que tomar uma decisão quando se trata de descrever as fronteiras. E como é que se lida com isso? Bom, o Google vai mudar os seus resultados dependendo de quem estiver olhando. Isso mesmo, o Google literalmente redesenha o mapa. Se você observar a região do Paquistão, a Caxemira aparece com uma linha pontilhada, representando a sua natureza disputada. Mas se você observar a região da Índia, ela está totalmente dentro das fronteiras do país. Mesmo os Estados Unidos não são imunes a isso, e contestaram fronteiras com o Canadá, as Bahamas e Cuba, só para citar algumas. Claro, a influência política na cartografia pode ser tão besta quanto complexa. O ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, fez o Google Maps censurar sua casa em sua plataforma, substituindo o prédio por pixels borrados. Felizmente, agora não há mais censura, caso você queira fingir que é um pássaro deixando um presentinho para ele. Mas acontece que o Google Maps frequentemente faz esses desfoques, edita ou censura áreas dos seus mapas mediante solicitação. O sítio nuclear de Marcourt, na França, aparece como um amontoado de pixels, assim como a prisão de Montlucon também na França. Pode ser fácil visualizar mapas sem nenhum tipo de crítica, mas eu espero ter demonstrado que, no fim das contas, os mapas ainda são feitos por pessoas suscetíveis a preconceitos e pressões políticas. Ou isso, ou a França está atualmente transformando seus prisioneiros em super soldados atômicos e está encobrindo as evidências. Meu Deus, chega de corte. Mundos malucos. Funcionou. Então, a gente viu como a arte, a cultura e a política podem redesenhar o mundo. Só que às vezes os mapas estão simplesmente errados. Olha esse mapa mundi coreano de 1402, por exemplo. Isso. Que é isso aqui? É tudo da China, hein? Naquela época era a Coreia unificada, beleza. Mas... mano...
Que merda é essa que eu tô vendo no computador? Que merda é essa? Esses pontinhos aqui, velho, são o quê? Sim, essa mancha estranha supostamente representa o mundo inteiro. No centro há uma fusão da China e da Índia. Essa protuberância aqui representa a Coreia. E aqui embaixo tem um Japão espelhado por algum motivo. Ah, isso aqui, essa é a África. E aqui em cima é a Europa. Bem irreconhecível, né? Os coreanos não sabem conhecer a Europa? Provavelmente foi só uma questão de prioridades. Quando se tratava de mapear sua própria terra, historicamente a Coreia era bem precisa e bonita também. Olha esse mapa coreano do século XVIII, que retrata as diferentes províncias em cores diferentes. Falando em mapas mais artísticos, esse é o mapa do bobo da corte, e ele retrata o mundo como conhecemos de maneira estranha, estampado sobre o rosto de um bobo da corte. Foi criado algum tempo depois de 1587, mas por quem? Ninguém sabe. Ao redor do rosto há várias frases em latim, como o número de tolos é infinito e vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Isso sugere que o mapa foi concebido como... Não me espantaria que isso aí tivesse declarado como brasileiro. algum tipo de declaração satírica, que ou o mundo em si é tolo, ou as nossas tentativas de entendê-lo são tolas e egoístas. Bom, pelo menos é um esforço maior do que os cartoons políticos de hoje. O mapa em si também não parece muito impreciso para o século XVI. Não posso dizer o mesmo sobre esse próximo. Dá uma olhada, que massa de terra você acha que esse mapa retrata? Alguma ilha grega? Talvez a Jamaica de lado, Madagascar do lado errado da África. Não, esse é na verdade um mapa da Baixa Califórnia, que caso você não saiba, não é uma ilha. Quando a Califórnia foi mapeada pela primeira vez, em 1533, pelos espanhóis, eles na verdade não se preocuparam em mapeá-la. Eles simplesmente chegaram, presumiram que era uma ilha e deixaram por isso mesmo. Surpreendentemente, esse erro persistiu por mais 200 anos. Na verdade, a Califórnia recebeu esse nome por causa de uma obra de ficção espanhola sobre uma ilha mítica que se chamava Califórnia. Foi só quando o explorador espanhol Juan de Anza decidiu literalmente caminhar do Arizona até a Califórnia em 1775 que o mundo finalmente soube. Por último, mas não menos importante, eu queria compartilhar isso aqui com vocês. O mapa da nossa Terra quadrada e estacionária, pelo professor Orlando Ferguson em 1893. E eu sei o que você está pensando. 1893? 2133 anos depois que Eratóstenes provou que a Terra é redonda. Primeiro, parabéns pela sua matemática rápida. Os gregos postularam que o mundo é esférico em 240 a.C., uma informação herdada pelos romanos que então se espalhou por toda a Europa. Apesar dos equívocos populares, no início da Idade Média, a crença em uma terra esférica era generalizada. Então, como é que a gente chegou a isso? Bom, Ferguson era um cristão fervoroso, e ele parecia pensar que a Bíblia deixava claro que a Terra era plana. Para dar sentido a isso, ele colocou os continentes no meio de um molde, com o oceano ao redor dentro de uma grande cratera de gelo. Esse mapa não faz sentido nenhum. Os terraplanistas de hoje parecem acreditar em uma configuração parecida, com os continentes no meio e um plano expansivo de gelo no perímetro. Agora, a quem Não faz sentido. essa conspiração esférica da Terra de vários milhares de anos beneficia? Aí você me pegou. Vai que a Terra redonda é uma invenção da indústria para vender globo. Daqui a pouco vai ter terraplanista vindo dizer que o Fala Sério faz parte das organizações pagas para defender a Terra redonda. E a nossa jornada acaba aqui. Com certeza, agora a gente vai ver o mundo de outra forma. Qual projeção de mapa mais mexeu com a sua cabeça? Me conta nos comentários e obrigado por assistir. Fui!